aqui falando com as equipes da atenção primária. Nós somos da atenção primária aqui do estado. Nós vamos falar... Eu sou o Halley, primeiramente, eu sou Halley Cruz, sou médico pediatra da área técnica de saúde da criança, da Diretoria de Atenção Primária em Saúde e de Secretaria de Estado da Saúde. Nós vamos falar sobre monitorização das doenças diarreicas na atenção primária, que é um assunto bastante importante. Então, vou fechar aqui e vou iniciar, então, a apresentação. Certo. Então, ali, estou me apresentando. Isso. Então, gente, a diarreia, geralmente as pessoas entendem como um fato corriqueiro, que não tem muita importância. A população geralmente pensa assim. Mas isso não é verdade, né? Porque a gente sabe que a diarreia, se não tratada adequadamente, ela vai levar a situações de gravidade, né? E inclusive a óbito, né? Algumas situações graves que vão acontecer se não se tratar adequadamente a diarreia. Então, o surto, nós vamos falar em surto de doença diarreica, surto das doenças diarreicas. Então, o que é um surto? O surto é o episódio no qual 2 ou mais pessoas apresentam, numa determinado período de tempo, sinais ou sintomas semelhantes. Eles têm vinculação clínico-epidemiológica ou laboratorial. Quer dizer, pessoas de uma mesma família que apresentam quadro semelhante, ou pessoas de uma mesma comunidade, de uma escola, que apresentam casos semelhantes, né? Sintomas iguais. Ou então que, fazendo o exame laboratorial, o agente etiológico é o mesmo. Então, se caracteriza surto de diarreia. Doença diarreica. O que a gente considera doença diarreica? Diarreia aguda. Então, a diarreia aguda é quando há um aumento do número de evacuações diárias, né, durante o dia, e acompanhada de diminuição da consistência das fezes. Então, geralmente, fezes assim, líquidas, semilíquidas, que não é o comum daquela pessoa apresentar, e também o aumento de número de vezes que a pessoa evacua durante o dia. Essa doença diarreica aguda geralmente é devido a um agente infeccioso, ou vírus, bactérias, o mais comum, vírus e bactérias, e algumas vezes protozoários também. Então, a ingestão de água e alimentos também de alimentos contaminados, né? Então, também o contato oral com as mãos sujas, contaminadas, ou com objetos contaminados é que vai causar a doença diarreica. Uma importante causa de morbimortalidade é relacionada a precárias condições de vida da saúde e saúde da população. Então, a falta de saneamento, geralmente, é onde há falta de saneamento, é que ocorre mais frequentemente os casos de diarreia, de surtos de diarreia. Então, frequentemente é acompanhado também de vômito, febre e dor abdominal. Então, esses sintomas são acompanhados da diarreia. É um processo autolimitado. Então, se a gente tratar adequadamente, a diarreia deve ceder no máximo em 15 dias. Quando passa de 15 dias, já não se considera mais diarreia aguda, mas sim diarreia crônica. Se tratar adequadamente, então ela leva no máximo esse tempo. Mas, se não tratada adequadamente, ela pode levar a sintomas graves, que são a desidratação, a desnutrição e levar até ao óbito, né? E principalmente crianças, idosos, desnutridos e pessoas imunocomprometidas, né? Que são mais sensíveis às bactérias, aos vírus e também poder ir a óbito.
Então, todo cuidado é pouco com a diarreia, apesar de parecer que não é uma coisa muito, muito grave. Então, comportamento de risco, o que pode levar, além do saneamento, né, da falta de saneamento, a ter surto de doença diarreica? Água não tratada adequadamente, né? Alimentos de procedência, armazenamento e preparo desconhecido. Então, a gente não sabe a procedência desse alimento, corre o risco de ter uma diarreia. Leite ou derivados sem fervura ou pasteurização também é risco, né? Não significa que a pessoa vai ingerir esses alimentos e vai ter a diarreia, mas é um risco maior, né, de ter diarreia se a gente não sabe a origem do alimento ou não há um tratamento adequado. Também carnes, frutos do mar e ovos crus ou mal cozidos pode levar a ter diarreia. Frutas e hortaliças sem higienização adequada. Então, depois nós vamos falar da higienização dos alimentos. Viagem, pessoas que vão viajar a locais onde há surtos de diarreia, onde a diarreia é frequente e as condições de higiene são precárias, então corre o risco de se contaminar e trazer o micro-organismo para a comunidade. Falta de higiene pessoal também, né? Não lavar as mãos adequadamente, principalmente, né? E também outros fatores que nós vamos falar em seguida. Bom, medida de prevenção. Então, a prevenção seria para evitar os surtos de diarreia. Então, ações individuais e ações que competem ao governo, né, ao poder público local. Então, ações de saneamento básico, então melhorar o saneamento, água encanada, tratada nas casas e destino adequado ao esgoto, né, sem canalização de esgoto ou a estação de tratamento de esgoto. Então, isso vai reduzir bastante os surtos de diarreia no local. E ações individuais também, as pessoas têm que contribuir para que não tenham diarreias. Então, lavar as mãos com água limpa e sabão sempre que acontecer esses fatos. Preparar ou ingerir alimentos após ir ao banheiro, né? Vai defecar, vai ao banheiro e depois tem que lavar as mãos. Após ir ao banheiro, como eu falei, utilizar transporte público, né, que às vezes a gente leva nas mãos, principalmente, micróbios que se adquirem no transporte coletivo. Utilizar transporte público, né, tocar superfícies que estejam contaminadas, né, que possam estar contaminadas, e depois de amamentar, ou então trocar a fralda de criança. Então é importante isso, criança é muito suscetível a ter diarreia, então todo cuidado é pouco, na higiene, na limpeza e no cuidado com a criança. Bom, mais alguns cuidados são lavar ou desinfetar superfícies ou utensílios que vão ser usados para alimentação, para preparar alimentos, né? Então, sempre facas, talheres, a mesa mesmo que vai trabalhar a comida, que vai fazer a comida, então sempre limpo, sempre higienizado. Proteger as áreas da cozinha e alimentos de insetos e animais. Então, não deixar animal estar frequentando a cozinha e também evitar os insetos, principalmente moscas, né, que levam micro-organismos das fezes para o alimento. Então, todo cuidado é pouco nesse caso, com esses insetos e animais. Tratar a água para consumir, aquela água que não vem sendo tratada, não vem das estações de tratamento,
Essa água, então, é tratada depois de filtrar ou ferve, ou então adiciona o hipoclorito de sódio a 2,5%. Então, 2 gotinhas em 1 litro de água, e vai esperar 30 minutos com o alimento ou com a água que vai beber dentro daquela água, daquele recipiente, que espera 30 minutos, a água vai poder ser usada para beber ou para alimentos. Outras medidas de prevenção: guardar a água, né, tratada, a água que foi tratada, então em recipiente limpo, de boca estreita e com tampa, sempre com tampa, para evitar que inseto contamine a água. Não utilizar água de rios, de poços que possam estar contaminados. Então, sempre evitar isso, tratar essa água antes de beber. Evitar o consumo de alimentos crus, como nós já falamos lá, que é um comportamento de risco, ou mal cozidos. Evitar o consumo de alimentos em condições de higiene precárias, né? Então, que a gente não sabe também de onde é que vem aquele alimento, como é que foi preparado, então, evitar esse consumo. Manter o lixo, né? Importante também, manter o lixo ensacado, sempre fechadinho, em recipiente sempre fechado, né? E tampado. Usar sempre o vaso sanitário, né? E quando não pode, né? Em locais que não há condição para ter vaso, não tem vaso sanitário, enterrar sempre as fezes. As fezes que são produzidas, então sempre enterrado em local que seja longe de curso de água, né? Para não contaminar essa água. Evitar o desmame precoce, uma coisa importante, né? A criança que é desmamada precocemente tem mais possibilidade de ter diarreia e até de ter complicações e até morrer, né? Então, todo cuidado é pouco, e o aleitamento materno é muito importante para proteger de doenças, principalmente diarreia mesmo. Então, a ocorrência de piora da diarreia, né, naqueles casos que ela não foi tratada adequadamente, então pode haver piora, né? O que vai fazer piorar? Vômitos que não cessam, né, que são chamados incoercíveis, muita sede, então é sinal que a criança está com falta de água, está desidratada, recusa alimentar, sangue nas fezes, que indica que é uma diarreia infecciosa grave, e diminuição da diurese, né, que significa uma desidratação. Então, são sinais de gravidade da doença e é indicado a hospitalização nesses casos. Então, todo cuidado é pouco. Então, uma coisa importante é monitorização das doenças diarreicas, para evitar os surtos, né? Então, nós vamos monitorar as doenças diarreicas na área de abrangência da equipe, para evitar que hajam surtos e que hajam, quanto mais casos de doença diarreica houver na população, maior a chance de internação e de até óbitos, né? Então, para evitar esses casos graves, a gente tem que monitorar para bloquear esse surto logo no início, né? Como nós vamos ver agora. Então, monitorização significa acompanhamento e avaliação. Isso é, controle ou observação atenta, com propósito específico. O propósito específico é de bloquear esse surto o mais rápido possível, o mais cedo possível. Então, a gente tem que monitorar os casos de diarreia na comunidade, que é para ver se está havendo surto ou não, e
ver onde é que está ocorrendo, de onde veio, qual foi a origem, a gente aplicar medidas de prevenção. Então, a identificação de casos e da fonte da contaminação na área de abrangência da equipe é importante para prevenir a transmissão da doença, evitando a sua propagação. Então, a monitoração é para isso, é o que eu já tinha falado. Então, a gente vai identificar que está havendo um aumento dos casos da doença e propor ações para combater, para evitar e bloquear a propagação dessa infecção. Então, a equipe de atenção primária deve identificar o surto oportunamente, quer dizer, logo está iniciando o surto, ela deve identificar e executar medidas de prevenção e de bloqueio desse surto, né, para que ações de controle e prevenção possam ser rapidamente executadas. Tem que ser rápido, né? Evitando a propagação da doença. Tem que ser rápido, que é para evitar que se espalhe a doença e que muitas pessoas sejam vítimas, né? E ocorrência até de óbitos. Então, o processo de monitorização, ele tem 3 componentes. A coleta de informação, que deve ser diária, deve ser constante. A análise dos dados, está havendo um aumento aqui e ali, então o que está acontecendo aí? Vamos agir. E a circulação dos dados, então esses dados, a informação deve circular, então todo mundo deve saber o que está acontecendo, que é para também agir na prevenção. Então, o processo consiste em coleta, consolidação e análise dos dados. Então, coletar os dados, que são diários, está havendo aumento ou não do processo, e para a gente poder identificar. Então, como é que vai ser essa coleta de dados? Idade das pessoas, procedência, onde é que está acontecendo o surto, data do início do surto e data de quando ele foi atendido na unidade. Então, e o plano, e qual foi o plano de tratamento utilizado? Porque nós temos o plano A, B e C, né? Dependendo da gravidade da doença, nós vamos ter plano de tratamento. O plano A seria o tratamento da infecção leve, né? Que não há sinal de gravidade, então pode ser tratado, orientado o tratamento em casa. O plano B é quando já há sinal de desidratação, mas não é tão grave, e pode ser tratado na unidade mesmo com a hidratação oral, na unidade de saúde mesmo. E o plano C é aquele hospitalar, né? Quando o caso é grave, aqueles sintomas que eu falei ainda há pouco, vai ser internado e ali vai ser hidratado por via endovenosa e tomar outros medicamentos, caso precise outra medicação para combater os sintomas e melhorar o paciente. Então, nós temos que saber também quais foram os planos dentro desse monitoramento, qual foi o plano usado, para a gente saber se esses casos são graves ou não. E recomendações de medidas de prevenção e controle. Então, sabendo que há um aumento de um surto, está começando um surto, aumenta, a gente vai identificar onde tem esse surto para tomar as medidas de prevenção, né? Planejar e aplicar as medidas de prevenção e de bloqueio desse surto. Avaliar também o impacto das ações. Então, vocês tiveram um surto, estão vendo, agiram sobre o surto para tentar o bloqueio, e também o monitoramento vai servir para dizer
se as medidas foram efetivas ou não. Então, nós conseguimos controlar o surto porque reduziu os casos de diarreia naquele local. Então, sinal que as medidas estão sendo efetivas. E manter também integração com as áreas de vigilância, as vigilâncias epidemiológicas sanitárias que devem estar envolvidas no caso de surto. Então, a atenção primária deve contactar as vigilâncias para haver uma investigação conjunta. O laboratório também, a educação, né? Muitos surtos são em escolas, então a gente saber envolver os professores, a educação e mobilização social, também a população, né? Então eles têm que estar também cientes para poder tomar as medidas de prevenção que vão ser orientadas pela atenção primária, pela equipe. Então, é importante o conhecimento das circunstâncias nas quais se desenvolvem os processos de saúde e doenças da população, né? Respondendo às perguntas. Então, quem é que foi acometido, né? Nome, faixa etária, onde foi ocorreu o caso, local de residência e quando. Então, a semana epidemiológica, quando começou e quando foi atendida na unidade de saúde. Então, isso é importante para a gente estar monitorando esses casos. Essas respostas são importantes. Então, a gente sabe que a partir da informação, coleta e possível identificação, a ocorrência do surto, localidade onde iniciou, evolução e tomar as providências necessárias para evitar ou para controlar esse surto. Então, nós temos que ter essas informações para poder agir no local do surto, né, ou nos locais dos surtos, e tomar as medidas cabíveis, né, de prevenção e bloqueio desse surto. É importante também um mapa, né? Geralmente as equipes têm os mapas das pessoas e onde se localizam as pessoas que estão doentes, idosos, tudo. Então, é importante ter um mapa. Então, o monitoramento vai nos fazer um mapa de onde está ocorrendo os casos, onde está ocorrendo os surtos, para a gente poder agir ali. Então, o mapa, como é visualizado, é muito mais fácil de a gente trabalhar, né? De a gente promover as ações, planejar e promover as ações. Então, a monitorização das doenças diarreicas agudas é uma atividade da maior importância, né? Que nós já falamos que pode haver óbitos pela diarreia. E atesta uma alta qualidade da atenção primária e da vigilância epidemiológica do local. Então, a monitorização, onde há monitorização, certamente vai haver um trabalho melhor de prevenção desses surtos e atesta a qualidade, a boa qualidade das equipes locais. Então, isso é importante, estar sempre atento e promover o monitoramento das doenças diarreicas. É isso aí. Então, nós temos as referências aqui. O que eu tinha que falar era isso aí, é rápido mesmo, e a gente fica aberto para as perguntas e para as dúvidas. Muito obrigado. Voltamos, então. Ale, muito obrigada pela tua web. Nós sabemos que os surtos, né, de doença diarreica aguda aumentam bastante agora nessa época de verão. Então, a tua contribuição conosco nesse período é muito importante para os profissionais se atualizarem também, né, e tirarem dúvidas em relação ao tema. E como a gente tinha combinado anteriormente,
esse é o momento da gente tirar as dúvidas deles, né? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode mandar ali pelo chat, que a gente vai... Esse é o momento que a gente tem, né, de bate-papo. Mas queria já perguntar para vocês, né, de onde vocês são, como estão os surtos nas cidades de vocês, se o local de trabalho de vocês está fazendo monitoramento, como é feito esse monitoramento, principalmente, né? Uhum. Há uma atenção a doenças diarreicas na área de abrangência das equipes? É importante, né? Como nós vimos, as doenças diarreicas são fatores importantes de morbidade e mortalidade na área de abrangência, na população. Então, também a importância do monitoramento, né? De vocês estarem atentos para esses casos, para esses surtos e monitorar. Tem que monitorar as doenças diarreicas para evitar que haja um problema maior para as pessoas. Alguém tem alguma dúvida? Para evitar também a piora dos quadros, né? A desidratação, principalmente. Como a gente viu, são casos que podem levar à gravidade, então não convém a gente facilitar. E principalmente orientar as pessoas que, caso tenham algum quadro, que procurem o atendimento, mesmo que seja não presencial, mas aqui nós temos o Alô Saúde, né? Que a gente pode contar também, então, para monitorar os sintomas. Com certeza, a população tem que estar atenta. Então, aqueles cuidados ali, claro que as equipes já sabem, mas é importante também passar essas informações para a população, para que eles também ajudem no processo de redução dos casos, né? Com certeza. Não adianta só a equipe trabalhar e a população, né, as pessoas não fizerem o seu papel também. Então, é importante a orientação para que eles cumpram o papel deles e facilitem, né? E a gente vê muito isso também para outras doenças, né, como a dengue, que a população também tem que fazer a sua parte. Nós tivemos ali a pandemia da Covid-19, onde as pessoas também precisavam usar máscara, lavar as mãos. Então, tudo isso a gente sabe que é uma via dupla, né? Tanto a população quanto os profissionais de saúde têm um trabalho importante para prevenção e para não piora dos quadros, né? Claro, não adianta a equipe de saúde se esforçar e trabalhar para melhorar a saúde da população se as pessoas mesmo não se ajudam. Com certeza. Pessoal, alguma dúvida, podem mandar ali pelo nosso chat. Estamos aqui disponíveis a tirar qualquer dúvida. Com certeza. Dentro do possível. Eu gostei muito que tu falaste ali sobre os temas, né? A gente que vai para a PS sempre tem os mapas, né? Geralmente o mapa é muito utilizado para os territórios, né? Uhum. Para localizar os territórios. Mas onde que estão os maiores números de casos, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Tem que ser, essa monitorização tem que ser permanente, né? Dia a dia, e sendo analisados os dados dia a dia. Para a gente poder trabalhar, poder agir o mais precocemente possível. Uhum.
Eu até queria saber, assim, deles, se eles têm, para dividir com a gente até, né, se eles já fizeram alguma estratégia, uma campanha de educação para a população que foi bem sucedida ali dentro do seu território, né, para sensibilizar a população sobre essas práticas de prevenção. Claro, lembrando que cada território vai ter a sua particularidade, né, e as suas necessidades, mas de repente, se alguém tiver algo para dividir nessa questão também. Mas a gente vai saber dessas peculiaridades, dessas facilidades ou dificuldades que tem a população, se a gente fizer um monitoramento mesmo. Ele serve para isso mesmo também. Existe uma frequência ideal de coleta de dados assim para análise, né, nas regiões onde tem maior incidência de doenças diarreicas? Como? Existe uma frequência ideal, assim, uma frequência adequada de coleta de dados, ou é sempre, está sempre não, esses dados, essa coleta de dados no monitoramento tem que ser diário, tem que ser constante, diário, não parar e sempre diariamente ser avaliado, analisado. Então, aqui nós tínhamos frequentemente 2 casos de diarreia por mês, e agora começaram a ter mais diarreia aqui, começou a ter 4 casos por semana, tá em tal localidade, é ali, ó. Então vamos lá ver o que está acontecendo para a gente poder fazer o bloqueio. Então, por isso que é importante essa monitorização constante, né, diária. Com certeza. E avaliação diária também. E também a parceria, né, entre a vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, né? Com certeza. Em caso de identificação de surto, a vigilância tem que ser comunicada, tem que estar em contato, articulado com a vigilância sanitária e epidemiológica. Muito bom. O Jairo perguntou ali no nosso chat se existe alguma cartinha que possa ser usada durante a ação de monitorização em alguma determinada área. Obrigada pela pergunta, Jairo. Uma cartilha? Uma cartilha. Não, vocês podem acessar, eu botei ali nas referências, alguns documentos do Ministério, né, alguns manuais do Ministério da Saúde, que dão bastante orientação, né? Então, eu me baseei, em parte, naqueles documentos ali. Não tem uma cartilha, mas o nível local, né, até o município, pode elaborar uma cartilha baseado nesses cuidados, uma cartilha para a população. É uma ideia, uma boa ideia, elaborar, mas pode ser elaborado localmente mesmo. Vocês podem bolar uma cartilha e para passar para a população, né? Isso mesmo. Isso é uma boa ação. Com certeza. Até que nem que seja distribuída nas casas das pessoas, mas também que fique visível ali no posto, né? Para que as pessoas consigam olhar e lembrar. Exatamente. Mesmo uma orientação básica, assim como higienizar as mãos antes das refeições, sabe? Higienização dos alimentos também. Os agentes comunitários de saúde que estão em contato direto com a população, casa a casa, eles também podem levar essas informações, observar, né, o ambiente e tentar orientar e ajudar, né? Tem casos que depende do poder público, como é o caso de melhorar o saneamento básico. Então, as equipes podem também trabalhar com isso, né? Com a área lá de ambiental do município, né? Com o próprio poder público, para tentar melhorar a situação dessa população. Olha, nós precisamos disso, porque está acontecendo esses casos
devido à falta de saneamento. Nós precisamos de água encanada, nós precisamos de rede de esgoto, então isso vai facilitar bastante também e reduzir os casos de surto. Perfeito. Algumas ações podem ser feitas a nível local, porque vocês vão ter ideias, dependendo de como funciona. Da realidade, né? Como funciona a população ali, vocês podem elaborar algumas estratégias para tratar, combater as diarreias e evitar, né? Promover a saúde da população. Com certeza. Cada local tem a sua característica, então a equipe vai saber como trabalhar com aquela população. Só vocês mesmos que conhecem bem aquela população que podem elaborar alguma ação de prevenção, né, antes de acontecer o surto. O Jairo comentou ali no nosso chat, ele disse que ele mora na ilha de Marajó e eles estão lá com o início do período chuvoso. E com isso tem um aumento nos casos de vômito e diarreia, principalmente entre crianças e idosos. Sim, é a população de maior risco mesmo. Então, é importante que a gente detecte a causa dessa surtos para poder bloquear, né? Poder evitar. Então, medida de prevenção da diarreia naquele local para evitar esses surtos mesmo. Com certeza, perfeito. A gente já sabe que nessa época aqui vai haver pode estar havendo aumento sempre nessa época. Vamos ver o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para promover a melhora da situação dessa população. Pessoal, mais alguma dúvida? Só digitando. Aqui em Florianópolis a gente tem um aumento do número de turistas também, né, nesse verão. E saneamento também, né? Saneamento não dá conta, né? Praias contaminadas. Uma coisa importante também é o alimento, realmente, alimento de praia, né? Na praia, as pessoas que vendem coisas na praia, muitas vezes a gente não sabe como é que é o preparo desse alimento, como é que ele está condicionado, então isso pode levar também a contaminação. Gelo, né? Ninguém pensa, mas gelo. Então, leva o gelo para a praia e aquele gelo pode estar contaminado. Então, a gente tem que também saber a procedência do gelo que a gente vai usar para refrigerar os alimentos. Também o local onde fica o alimento, onde fica condicionado o alimento para ir até a praia. Então, sempre tem que estar higienizado, limpo, para evitar contaminação. Às vezes aquela caixa térmica ele fica guardada o ano inteiro, né? Só é utilizada no verão. Aquela lá, então é um perigo. Aí bota o gelo ali dentro, contamina o gelo, ou o gelo já está contaminado, contamina a caixa. O próprio alimento também, né? Se a gente sabe como é preparado, traz de casa, está bem preparado, higienizado, coberto, é outra coisa, né? Se a gente compra no local, mas sabe que é bem acondicionado, bem produzido, é outra coisa. Mas a gente tem que ter cuidado com isso também. Os estabelecimentos comerciais, eles têm a visita ali da vigilância sanitária, né, para fazer esse controle, essa educação também, né, desses vendedores. Sim, tem que então, tudo tem que dar dentro de um certo padrão. Mas quando a gente acaba comprando alimento na praia, que a gente está comprando de um ambulante, a gente não tem certeza sobre a qualidade daquele alimento, né? Exatamente. E aí acaba ficando... A gente acaba se colocando em risco, né? É aquela situação de risco que a gente colocou, né? Uma das situações de risco. A gente não sabe também esse alimento.
Perfeito, Ale, eu vou te agradecer pela tua presença aqui hoje, por dividir um pouquinho do teu tempo com a gente, do teu conhecimento. Quero lembrá-los que amanhã nós retornamos às 15 horas, tá? Nós vamos ter uma web palestra sobre possibilidades de cuidado da atenção psicossocial no espaço prisional. Tudo aqui pelo mesmo lugar, como sempre. Ale, um prazer estar contigo essa tarde. Muito obrigado a vocês também e às pessoas que assistiram. Também muito obrigado pela audiência, tá? Espero que a todos que estão presentes. Que tenha somado alguma coisa para vocês, tá? É esse o nosso intenção. Com certeza. Obrigado, então. Com certeza. Muito obrigada, pessoal, a todos presentes. Nos vemos mais. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, na nossa primeira web palestra de 2025. Até a próxima.